Walking away is not necessarily obnoxious. Oh, it isn't? What is it, Matt? Why don't you describe Just yelling at somebody, that's a little obnoxious. That's a little obnoxious. And that says something right there. If you're uncomfortable with that, that shows something right there. Okay. You're not getting it. But we don't have to argue. Let's settle this. Let's settle this. He's filming us. He is filming us. I don't want him filming us. Especially on this line. Disagree, you gotta be kidding. You can't tell him to be You can't him to erase that. Greg, I'm not in the middle of this article. I didn't You start are in the middle of it. You're in his house. He's your son. This really helps, doesn't it? The more people who are involved, the better. That's really all this is. Get pissed when people stare. Because you are asking for it. You want to go be a fucking adult? Oh, I'm asking for it? You are. You are asking for it. I told you, as clear as day, the conversation that we had earlier, as clear as day, I'm going to calm down. The conversation. Seja bem-vindo ao primeiro episódio da nossa série para combater a desinformação sobre saúde mental. Para abordar isso, a gente vai fazer através de uma perspectiva resgatar conhecimentos da área de psicologia, filosofia e neurociência. Então, bora lá! Então hoje a gente vai falar sobre qual a sua herança, o lado psicológico disso. A gente não está falando de herança de dinheiro, não, mas sim uma herança evolutiva do que a gente se tornou hoje, psicologicamente falando. É muito importante quando a gente olha pelo lado da perspectiva psicológica e a formação da pessoa, a família, ela é a primeira experiência que um ser humano tem na vida. Então, muito do que ele ganha de perspectiva, a forma como ele enxerga o mundo, a forma como ele enxerga a si mesmo, vem dessas primeiras experiências que ele tem com seus familiares. Existe um impacto gigantesco na formação da personalidade do indivíduo, dessas primeiras vivências. Independente do molde da sua família, se for uma família mais tradicional, se for uma família mais diferente dos padrões, o que importa é que o afeto é a parte mais importante, a parte mais fundamental para garantir que você forme um indivíduo saudável. Até quando a gente olha pela perspectiva e um dos conceitos mais estudados de psicologia, que é o conceito da mãe suficientemente boa, a gente entende que o melhor formato de formação de uma pessoa saudável, com boa saúde mental, quando ele atinge a vida adulta, é uma mãe que forneça e supra as necessidades do filho, ao mesmo tempo sem sufocar. E a gente está olhando pelo contexto da mãe, não só a mãe biológica, mas às vezes até a mãe de consideração daquela pessoa, como muitas pessoas acontecem de não ter esse primeiro contato com a mãe biológica. E falando sobre esse conceito em específico, ele vai para além da mãe. A formação do indivíduo, ela conta não só com características do lado materno, do lado paterno, mas também uma vivência em geral, constituindo até a escola como parte fundamental e importante nessa formação. As experiências posteriores que esse indivíduo vai ter na primeira socialização dele com o mundo, tudo isso tem que ter muita delicadeza, porque isso tem um impacto gigantesco na formação dessa pessoa, no futuro dela e a maneira como ele enxerga a si mesmo e o mundo. Então a pergunta que fica é: o que acontece com essa criança e, consequentemente, com esse adulto quando a família não dá o afeto adequado para ela, quando as relações não são as mais adequadas no período da infância? O que isso pode gerar de consequências num adulto, num adolescente, para a vida dele, para a relação com as outras pessoas, para como ele enxerga o mundo, se é um lugar hostil ou se é um lugar que ele tem capacidade de se desenvolver, de realizar seus sonhos, seja amorosos, seja profissionais. E fica esse questionamento: o que muda na vida de um adulto quando ele era criança e o afeto não foi necessariamente bem suprido? Pessoal, para que a gente possa entender um pouquinho da dimensão desse problema hoje na sociedade, especialmente na sociedade brasileira, a gente trouxe alguns dados para que a gente possa estudar junto.
A Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com o Conselho Federal de Medicina e o Ministério dos Direitos Humanos, em 2017 fez um estudo onde anualmente a gente tem um registro baseado no Sinan de mais de 85 mil casos de violência, seja essa violência psicológica, física ou até mesmo sexual contra crianças e adolescentes de até 19 anos. Lembrando que esses são apenas os casos registrados. A gente ainda tem inúmeros casos que não contam com registro. E se a gente fosse tirar uma métrica desses dados de 2017, que cresceram bastante não só no período de pandemia, onde existiu um período onde as pessoas ficaram presas dentro de uma mesma residência com a sua família durante 24 horas por dia, 3 anos seguidos, a gente tem uma média de 233 casos registrados por dia em território nacional. Então isso é um dado muito alarmante. E outro dado também que a gente tem aqui do Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente Vítima de Violência, que o Brasil é líder no ranking de violência da América Latina. Não se tem um fator determinante para que isso possa acontecer, mas o que a gente estava conversando aqui é que pode ser por desinformação mesmo a respeito de como agir na criação de uma criança e também na perpetuação da sua própria criação, que você vai passando isso por gerações devido à desinformação de como estabelecer uma criação que seja produtiva para o futuro daquela criança. Exatamente, a gente não tem um conhecimento básico de psicologia na nossa formação, muito menos aplicação desse tipo de conhecimento na formação de uma criança. A maioria das pessoas que são pais hoje são pais que eles precisam desenvolver esse conhecimento, e a gente até estava lidando com esse tema em particular, que a gente fala muito sobre o afeto e a importância disso na formação do indivíduo. Não significa que uma única situação onde não foi possível demonstrar o máximo de afeto possível vai ter um impacto gigantesco na vida da pessoa, mas sim a consistência dessas ações, a consistência da falta de afeto, a consistência da falta de apoio das necessidades, a consistência de manipulação, entre outros comportamentos que vão ter um impacto super negativo na formação desse indivíduo na vida adulta. E também, como a sociedade hoje se desenvolveu, muitos pais não têm dado o tempo necessário para a criança, devido ao trabalho, correria do dia a dia mesmo, impede que os pais passem mais tempo de qualidade com os filhos. Isso daí também influencia diretamente nesses casos que a gente está falando aqui. Olha, pessoal, falando sobre o primeiro tipo de exemplo de violência psicológica, a gente tem aquela violência que é caracterizada quando o pai, ele faz, quando a gente fala no pai, tá, a gente está falando em plural, referindo aos pais, mas quando ele tem uma crítica exacerbada sobre o físico do seu filho, usando frases como, por exemplo, você é feio, você é gordo, você poderia ser mais bonito, você poderia ser mais como a sua mãe, poderia ser mais como o seu pai. Por que você não é assim? Quando existe uma crítica excessiva disso em uma criança, e a criança ela não tem os mecanismos para interpretar isso, ela não consegue se enxergar de uma maneira como um adulto, que olha e fala assim, legal, eu tenho um problema corporal, um problema físico, eu vou resolver esse problema com exercício, com alimentação, uma dieta, uma alimentação regular. A criança ela não tem esse tipo de mecanismo, então ela leva uma culpa excessiva para dentro de si. E essa ferida emocional, posteriormente, leva ela a se tornar um adulto que tem uma crítica muito grande com relação a si mesmo e as características do seu corpo. Sim. Para ela nunca vai estar perfeito, porque essa crença foi moldada lá no início, quando ela não tinha os recursos para lidar com ela. E agora na vida adulta, essa crença já é maior do que a capacidade de racionalização que ela tem. Ela não consegue mais levar para o lado racional de, cara, eu vou ter um corpo segundo que é melhor para a minha saúde. Ela começa a levar para um lado excessivo e desenvolvendo até
transtornos como anorexia, vigorexia, bulimia, tudo para se adaptar a um tipo de padrão que foi pré-estabelecido para ela ou pré-estabelecido pelo contexto que ela se insere, mas que às vezes é inatingível. Então ela nunca está feliz consigo mesma. Ela está sempre em busca de uma constante melhoria, nem que isso vá sacrificar a própria saúde por isso, como é o caso desses transtornos. Como é o caso, a gente vê pessoas que são extremamente magras e não conseguem se enxergar como tal, elas se enxergam de forma errônea, se enxergam gordura num corpo que nem mais existe, e às vezes ela tem até um excesso de fraqueza por causa disso. E até o caso contrário, como a gente vê muito num cenário do fitness, onde a gente tem pessoas que elas são extremamente grandes, se enxergam como pequenas e continuam numa busca, nem que seja por meios com recursos ergogênicos ou meios que vão sacrificar a própria saúde, para continuar um desenvolvimento que não é natural do corpo. Não falando aqui sobre quem é o atleta de alto nível, mas falando daquela pessoa que não tem uma finalidade com aquele esporte. Ela só tem um lado psicológico interno que constantemente critica ela para que ela se enxergue menor do que ela realmente é e busque excessivamente por algo que não é natural, não é possível do ser humano alcançar sem sacrificar a saúde. E essa relação de frases negativas que os pais falam em relação à aparência do filho, que geram esse tipo de pensamento rígido, que ele não vai conseguir mudar porque ele é daquele jeito, e é isso, não tem mudança. Esse pensamento rígido atrapalha o desenvolvimento dele, a busca por melhoria, devido a estar enraizada esse pensamento e essa crítica feita pelos pais na infância. É como lutar contra algo inevitável. É isso que essa criança vive quando ela se torna um adulto posteriormente. O exemplo 2 agora. Crítica em relação ao comportamento da criança. Por exemplo, se na infância os pais falavam frases do tipo: você é estranho, anormal, reprimiam algum desejo do filho, algo que ele se interessasse, gera crenças do tipo de, como eu posso dizer, inadequação. A criança sempre vai achar que o que ela faz é inadequado, que ela sempre está errada, e isso vai trazer problemas no futuro quando essa pessoa for desenvolver uma autoestima. Ela não vai se sentir adequada, não vai se olhar como boa o suficiente para estar realizando determinada tarefa. Também gera baixa autoestima. Quando a gente olha para essa criança em específico, esse modelo de formação, a gente tem casos de muitas crianças que não conseguem ser quem elas são, porque elas acreditam que elas são estranhas, elas não são o suficiente. Aquilo que elas têm de característica e personalidade inata são coisas que o ambiente vai abominar, porque lá no começo, na sua infância, o ambiente que eram seus pais abominavam aqueles comportamentos. É aquele tipo de pessoa que ela acredita que não merece ser ela mesma, porque aquilo não se adapta ao mundo real, ao mundo dos adultos. Então, ela se auto-boicota, ela geralmente se comporta muito como outra pessoa, ela imita muitos comportamentos de pessoas que supostamente são referências para ela ou referências para os pais. Então ela se torna um adulto que ela não acredita em si mesma. Isso impacta diretamente não só no lado psicológico, mas também na busca que essa pessoa vai ter para outras coisas na vida dela. Vai ser uma pessoa que dificilmente ela vai acreditar nos seus sonhos, ela vai buscar os seus objetivos, ela vai ter um motivo para ter disciplina naquilo que ela gosta, porque ela questiona aquilo que ela gosta. Aquilo que ela gosta, para ela, é o que não se encaixa no mundo real. E muitas vezes essas crenças elas proporcionam um modo de agir da pessoa que tem que reforçar a crença. Por ela ser verdadeira, ela age de uma forma que a crença tem que ser reforçada. Então o que ela acredita, na verdade, ela deixa de fazer porque aquilo vai contra a crença. E a crença
na cabeça dela é algo verdadeiro e imutável. Perfeito. Para ela, se o que ela faz não há um reforço positivo, ela entende como eu não preciso fazer. Por isso que ela abandona aquilo que vem de dentro dela e sempre busca coisas do exterior. Ela está sempre repetindo padrões que não são dela mesma. Esse terceiro modelo é um modelo de formação muito delicado. É um modelo que acontece de pais que geralmente são narcisistas, manipuladores e que tem uma tendência a olhar para o filho como algo ruim para a vida deles. Falando frases como: eu me arrependo de você ter nascido, você só me gera gastos, você só me dá problema. Enxerga o filho como algo que está impedindo a vida dele de ser feliz. E, gente, isso é extremamente negativo. Se a gente for olhar pelo ponto de vista da responsabilidade, ações levaram aquele pai e aquela mãe a desenvolver e ter um filho. Então, assim, aquela pessoa que nasceu, ela não tem culpa de nada do que aconteceu. Ela só existe. Quando você insere esse tipo de frase na vida do seu filho, é algo tão danoso para a mente dele, para a crença que ele tem dele mesmo, que aquilo, dependendo da intensidade que pode se escalar, esse tipo de crença de que ele não deveria ter nascido, pode levar ele desde ter problemas com autoestima, aumentando a intensidade, desenvolver uma depressão, tendência a causar danos a si mesmo, às vezes até físicos, e uma ideação e desejo de não existir mais. E é aquela ideação que a gente está falando aqui, só não pode colocar em palavras, tá? Mas aquilo que leva muitas vezes essa pessoa a desistir da própria vida. Isso por consequência de ações que nem são delas. São crenças que foram colocadas por pais extremamente tóxicos e abusivos no período que ele era uma criança vulnerável. Essa pessoa muitas vezes tem dificuldade de se encaixar em qualquer grupo, qualquer atividade, por não se sentir adequado para aquilo. É muito complexo esse tema, gera muito sofrimento na pessoa que passou por esse tipo de relação, e um trabalho a ser feito com isso é algo muito delicado. É isso aí, principalmente você que se enxerga nessa situação e viveu com pais que se remetem a uma toxicidade desse nível, é um ponto de atenção muito grave, tá? Você tem que ser uma pessoa que tem que estar sempre checando a sua própria saúde mental, porque é como se a gente tivesse um sistema que foi instalado dentro de você psicologicamente, que ele é um vírus, ele é algo que ele vai poder ser carregado com você por muito tempo, se você já não tiver feito um trabalho de ressignificação disso e autovalorização, que te faz não se enxergar capaz de lidar com as suas próprias demandas, ou que te faz enxergar como não encaixando, você não merece estar no mundo real. Gente, isso é totalmente o oposto. Todos merecem um espaço e para serem felizes, para buscarem as coisas que gostam, para buscarem os seus objetivos, sonhos, as coisas que são de valor para a sua própria vida. Falando do exemplo 4 agora, de uma relação onde os pais fazem constantes comparações de você com outras pessoas, falando que você é um fracasso, porque você não faz isso igual aquela outra pessoa que deu certo. Esse tipo de tratativa, de comparação, gera graves consequências, como baixa autoestima, uma crença de desvalor, onde a pessoa não se sente capaz de fazer aquilo que ela quer, ou até do que ela tem que fazer. Ela se esquiva das situações que ela é determinada a fazer, porque ela acha que ela não vai dar conta, devido ao reforço que os pais deram de que ela é uma criança incapaz, que o outro sempre vai ser melhor que ela. Então, para que eu vou tentar fazer aquilo se eu vou fracassar? Se eu já tenho certeza disso, que eu vou fracassar, então não tem motivo para eu continuar tentando. O mais difícil desse modelo de criação em específico é que os pais eles tentam encaixar o seu filho
dentro de um molde e expectativa que eles têm do que é a definição de sucesso. Então, por exemplo, quando a gente analisa, segundo a ciência, existem mais de 9 tipos de inteligência. Então, por exemplo, se um pai busca que um filho seja uma pessoa de sucesso, um executivo de uma grande empresa, mas na verdade esse filho tem um dom artístico fantástico, e ele começa a se enxergar como incapaz de buscar aquela inteligência específica que o pai deseja que ele desenvolva, e por consequência disso ele não busca a inteligência e o talento que ele já tem inato em si, isso faz com que ele se torne um indivíduo frustrado na vida adulta. E é até interessante um clichê de muitos filmes, que existe um pai extremamente autoritário, onde esse filho tem um talento fantástico em uma área da vida e esse pai não tem a capacidade de enxergar essa área, porque não é a área que ele tem talento. E ele fica constantemente reforçando negativamente o seu filho, porque ele não desenvolveu no sentido que ele tinha de expectativa. O que gera não só um adulto frustrado, mas alguém que poderia ser um sucesso dentro daquele campo específico que ele tem de talento inato, mas nunca teve a oportunidade de desenvolver o seu talento. E às vezes, para desenvolver, ele tem aquela amarra que é o reforço negativo do pai, como se fosse... Como chama aquele negócio do barco? Uma âncora. Exato, como se fosse uma âncora puxando ele para baixo, impedindo ele de subir, de evoluir na vida. E nesse caso é importante a gente reforçar positivamente quando as crianças estão em busca de algo que elas gostem, de algo que seja do interesse delas, porque isso aí só vai ajudá-la a desenvolver uma busca mais, como posso dizer, mais qualificada por algo que no futuro possa ser de grande valor para ela, mesmo que na fase de infância aquilo para nós adultos possa parecer algo bobo, mas o reforço, a crença de que ela pode buscar algo que ela goste, vai fazer com que na fase adulta ela não seja um adulto que se exima das responsabilidades e de buscar algo que seja bom para ele de fato. Até explorando um pouquinho desse ponto para vocês entenderem a importância desse apoio à criança, quando a gente fala dos tipos de inteligência, a gente olha por assim, características de pessoas de sucesso. Não existe só o sucesso dentro de um campo. Existe, por exemplo, o campo musical, onde existem pessoas extremamente que têm dons musicais e desenvolvem isso em diversas áreas desse campo específico. Guitarristas fantásticos, cantores fantásticos, bateristas fantásticos, DJs fantásticos. Existem jogadores de futebol que desenvolvem inteligência física, lutadores, entre outros. Existe a inteligência matemática, que formam grandes cientistas, grandes pesquisadores. Existe a inteligência interpessoal, que é a inteligência de você lidar com si mesmo, a inteligência de relacionamento com outras pessoas, faz a pessoa às vezes se tornar um grande político, uma pessoa de sucesso no mundo dos negócios. Então, assim, nunca tenha um preconceito sobre aquilo que seu filho quer desenvolver, mas sim dê as ferramentas para que ele possa evoluir, se tornar uma pessoa de sucesso para aquilo que ele tem de desejo, porque você nunca vai conseguir destruir esse desejo, isso sempre vai existir. E quando você não alimenta essa vontade do seu próprio filho, isso gera um adulto totalmente frustrado com si mesmo. Pessoal, e o quinto tipo de modelo de formação é o modelo onde existe uma chantagem emocional constante na vida daquela pessoa. Pode ser desde algo simples, então, por exemplo, o pai ele fala assim, poxa filho, legal, um período de Natal, você quer um presente, se você fazer o que eu estou dizendo para você, você vai ganhar esse presente, tá? Nunca há um afeto genuíno. Ele sempre traz uma condição para aquele afeto. E dependendo da maneira como isso se escala, a gente pode ter até ameaças no sentido de eu vou te abandonar, mesmo sabendo que aquilo é uma mentira. Mas o pai ou a mãe usa aquilo como artifício para que o filho faça as demandas que ele deseja. Isso é extremamente danoso para o ser humano, tá? Para a formação dele depois na vida adulta. Por quê? Porque a gente gera um adulto que tem uma desconfiança tremenda no outro.
ele não consegue confiar nas outras pessoas, ele acha que vai ser abandonado o tempo todo, ele tem uma constante crença de que vai ser traído, seja por um parceiro, seja por um amigo, seja por um familiar. Então ele é uma pessoa que às vezes desenvolve até uma solidão e uma incapacidade de se relacionar e confiar nas outras pessoas. E também essa crença de abandono pode até gerar um sentimento de você ter que agradar as outras pessoas o tempo todo para você poder estar ali em torno delas. E quem tenta agradar todo mundo não acaba não agradando ninguém e nem a si próprio. Então você vai frustrar as outras pessoas com quem você se relaciona e principalmente se frustrar. Perfeito. A gente falou bastante dos tipos de violência aqui, pessoal, mas mais do que isso, a gente quer te ensinar a lidar com esse tipo de informação. Se você se encaixa em algum dos sintomas que a gente falou aqui, se você enxerga isso como você mesmo, ou enxerga um desses tipos de criação como a criação que foi dada para você, o que eu faço com isso então? Como que eu me resgato agora adulto, agora mais consciente das coisas, desse mal que me foi entregue? Então a gente vai trazer um exemplo aqui do Terry Crews, pai do Chris, um ator extremamente conceituado, que as pessoas têm um carisma enorme, que também vivenciou um tipo de criação difícil, com muita violência física, para você entender o que ele vivenciou, como ele deu a volta por cima. Então, bora lá. As a grown man, because he was a drunk. I went through my whole life him beating up my mother. This is my earliest memory was him hitting my mother in the face as hard as he could. That's my earliest memory. I was already, I'd played in the NFL, I'd done this thing. I said, listen, I'm gonna bring my kids home for Christmas. I said, please, please, just don't act up. Just please. My kids have never seen it. My kids have never seen nothing crazy. Man, I get a call from my aunt. Oh my God. He hit your mama in the face. He knocked her tooth sideways. He knocked her tooth loose. And I was done. I said, you know what? It's just not the way. It's just not the way to go. I choose to not go that route. Pessoal, lembrando que o foco nosso desse vídeo é apoiar quem passou por situações de violência psicológica, emocional, qualquer tipo de violência, e não teve a chance de escolher o que foi feito com eles, porque era uma criança, era uma pessoa que precisava de afeto, atenção e desenvolvimento. E hoje vive com consequências na vida adulta que não teve a oportunidade de escolher, mas tem sim a chance de tomar uma decisão do que fazer com isso. E falando dessas situações através de uma perspectiva da terapia cognitivo-comportamental, o objetivo da terapia é modificar essas crenças, é ressignificar essas crenças, confrontando ela com fatos, confrontando com argumentos reais sobre qual é a prova que você tem que você é insuficiente. O que no seu contexto de vida aconteceu que reforça esse tipo de crença? Qual a prova que você tem que você é incapaz de fazer alguma coisa, de algum objetivo que você quer buscar? O que nesse caminho justifica essa crença? Às vezes não há justificativa real, mas devido à interpretação que você tem das situações, essas justificativas são reforçadas. Perfeito. É interessante a gente fazer uma separação aqui dos dois componentes que existem nessa interpretação. O componente emocional e o componente racional. O componente emocional, quando a gente não confronta ele com fatos, ele sempre vai falar mais alto. E para a mente de uma criança, os pais, eles são a referência e a autoridade de mundo. Eles são as pessoas que têm, supostamente, a palavra final. Eles definem o que tem valor e o que não tem, e essa interpretação ela fica guardada na sua mente, querendo ou não. Então você precisa passar por um processo de desconstrução dessa figura dos seus pais como autoridade, até porque ninguém é autoridade completa em nenhum assunto. Não é porque eles não gostavam de algo que você gostava que necessariamente isso é ruim, assim como a gente já falou dos diferentes tipos de inteligência que existe. Uma vez que você desconstrói esse componente emocional que fala muito mais alto, você consegue entender e construir o componente racional que te permite ser você mesmo, que te permite acreditar nos seus próprios sonhos, te permite desenvolver os seus talentos, as suas habilidades inatas, que nenhuma outra pessoa tem. Pode ser que nenhuma outra pessoa entenda como você entende.
mas você precisa dar voz a isso para que isso se torne verdade. E essa parte que o Enzo falou de separar a parte emocional da parte racional é algo que a gente usa muito também na terapia, das situações que evocam sentimentos. Por exemplo, você está numa situação que você se sente ansioso, ou com medo, ou com raiva, a gente busca entender qual é essa situação, qual o sentimento evocado, e desse sentimento, qual comportamento você teve para resolver aquilo ou para fugir daquilo. Então a gente entende quais são esses mecanismos e de onde eles vêm. Perfeito. E até uma provocação para você do outro lado, uma provocação positiva. Não é porque um capítulo da sua história foi ruim que necessariamente todo o restante da sua história precisa ser da mesma forma. Só quando você consegue ter esse efeito de pensar fora de uma perspectiva da vivência, que a gente chama de metacognição, você pode olhar para isso por uma perspectiva diferente, começar a construir uma história baseada nas coisas que são importantes para você e superar essa fase ruim, essa consequência negativa que foi gerada para a sua vida. Isso acontece através da ressignificação e, consequentemente, construção de uma nova história para você de sucesso. É isso. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like. Se você sabe que alguma pessoa ao seu entorno precisa ouvir as mensagens que a gente passou aqui para você, compartilhe esse vídeo com ela. E a gente vai continuar na nossa série de combate à desinformação sobre saúde mental e apoio e ganho de força para que vocês possam se desenvolver de forma saudável. Bora para cima.